Repita. 7:11. E se é verdade que a eleição de governador parece tranquila até o momento, já não podemos dizer o mesmo sobre a eleição do Senado. E o Ratinho Júnior não ficou em cima do muro, perdão, ele declarou apoio a Paulo Martins na disputa pela cadeira. Durante a convenção de sábado do PSD, o atual governador do Paraná e candidato à reeleição, Ratinho Júnior, declarou apoio à candidatura de Paulo Martins, que é pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal. Vamos ouvir. Olha, nós temos uma aliança muito ampla, né? Uma aliança que tem aí partidos que inclusive tem candidatos a presidente, que tem candidatos a senador e que nós respeitamos todos eles e que automaticamente estão estão junto com a gente, unidos, né, nesse projeto aqui do Estado. Os partidos têm os seus candidatos, eu tenho um candidato pessoal que está sendo construído, que é o Paulo Martins, que vai ser homologado ainda a sua candidatura, e a gente espera que a gente consiga trabalhar dessa forma unida, pensando no Paraná e, claro, com bons representantes no Senado. O candidato à reeleição também reforçou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O candidato a presidente é uma ligação que eu tenho histórica e de gratidão, né? O Paraná é reconhecido como um povo que tem gratidão no seu dia a dia. E todo mundo sabe da gratidão que eu tenho com o presidente Bolsonaro, porque foi o governo que mais investiu no Paraná nos últimos 30 anos. Nós estamos falando aí na parte de infraestrutura e de obras, mais de 2 bilhões de reais que o Paraná teve de investimento. Então, como gratidão, como reconhecimento, nós temos a obrigação de apoiar a candidatura do presidente Bolsonaro. Tá, e portanto, já esperado, essa aliança foi construída já há muito tempo, a gente até noticiou aqui que ela foi decidida em sua totalidade em uma reunião há poucas semanas em Brasília. Lá foi batido o martelo sobre a chapa Ratinho-Bolsonaro e sobre o nome de Paulo Martins desta chapa. Perceba que o Ratinho usou um verbo importante ali, Pedroso, um nome que está sendo construído, e isso é uma senha para o universo político, para outros candidatos, principalmente o Guto Silva, que eu falei aqui que não seria candidato e recebeu o beijo da morte no último sábado. Vamos ver o que ele vai fazer agora oficialmente durante essa semana, mas a aposta é que ele vai retirar a candidatura. Ele tentou, o PP investiu nele, mas ele não decolou. Mesmo tendo sido, né, chefe da Casa Civil, que é um cargo muito importante, estratégico do governo, né, que faz a relação com os prefeitos, que faz a relação com vereadores do interior, mesmo assim ele não conseguiu decolar. As pesquisas mostram ele com 2%, 3%. E ele se vendia pelo menos como candidato a governador, estava na foto do lado, e mesmo assim não decolou. Então ele deve sair da disputa. Quando o governador fala, eu estou construindo esse nome, é a senha para todo o governo entender. Esse é o caminho. Esse é o caminho. A palavra não foi escolhida à toa. Aliás, político nunca fala palavras à toa. Tudo é muito bem pensado. E o Paulo Martins vai ser turbinado com esses apoios que são muito importantes. É o governador do estado disputando a reeleição e é o presidente da República que também está disputando a eleição. Então, as coisas podem emblocar num voto de chapa, que é o que o Paulo Martins busca, inclusive. Então, por mais que o Paulo aí tenha oscilado entre 8% a 10% nas pesquisas, ele tende a ser turbinado e vai polarizar com, provavelmente, o Sérgio Moro. Por que eu já tiro o Álvaro fora da disputa? Vamos falar daqui a pouco que ele parece que arranjaram uma saída honrosa para ele lá, para ele ser candidato a presidente. Então, todo mundo já dá ele fora da disputa. Depois eu vou explicar o porquê. Mas com o Álvaro fora, o Sérgio Moro, que lidera as pesquisas, deve encontrar ali uma polarização com o Paulo Martins e a eleição do Senado, Pedroso, começa a ganhar forma. Exatamente. Quer dizer, como nós sempre comentamos aqui, a gente precisa aguardar sempre as convenções, porque o jogo nos bastidores políticos, ele está muito intenso. Exatamente. Alguns candidatos recebendo o beijo da morte, alguns sendo alavancados para talvez competir em outra esfera, que é o caso do Álvaro Dias, justamente nessa saída honrosa. Agora, essa eleição ela vai demonstrar, vai ser um ponto importante para quem gosta de estudar história, sociologia, entender um pouco desses caminhos do Senado, Mark. Quando eu olhei, né, eu fiz um estudo rápido sobre as últimas eleições no Senado, peguei as 6 últimas eleições, 24 anos, né, passados, para entender o que aconteceu. Se os candidatos apoiados ou não por aquela chapa vitoriosa no governo, se elas de fato conseguiram chegar lá. Dessas 6 disputas eleitorais, apenas 2 os candidatos ao Senado eram alinhados ali ao
ao candidato do Palácio Iguaçu que venceu. Então foram as duas últimas. Antes delas, você percebia sempre uma divergência, ou seja, os paranaenses acabavam elegendo candidatos ao Senado diferentes ali do candidato ao governador. Então essa eleição ela tem essa importância, inclusive analítica, vale a pena acompanhar sim. Agora 7h17. Repita.